Oi Brasil, nós estamos de volta com a Patrulha do Consumidor, sempre dando orientação para você que nos acompanha, a fim de que você conheça seus direitos. E vamos começar já com a Tatiele. Tatiele diz o seguinte, olha, tem um terreno e a parcela é corrigida pelo IGPM. O mês de referência para atualização é o mês de julho. Neste caso, a empresa pode atualizar a parcela, mesmo levando em conta a situação da atual economia? Olha, Tatiele, a situação é a seguinte, dívida é dívida, tá? Isso não impede de ser cobrada, né? Eu quero deixar claro que quando alguém vende alguma coisa ou te dá um crédito através do cartão de crédito, ele está te dando crédito, é exatamente isso. Então, se você tem crédito, comprou o terreno, você deve o terreno, você tem que pagar as parcelas do terreno de acordo com o que o contrato estipulou. Agora, nesse momento, vale a pena uma conversa, tá? Vale a pena o diálogo. Eu tenho dito que o bom senso é o mais importante numa situação como essa. Então, vale o diálogo, vale o bom senso, conversa com a empreiteira ou com a incorporadora, eu não sei de quem você comprou exatamente, mas conversa com eles, vê se você consegue um meio termo, porque é evidente, as pessoas estão sem faturamento, muita gente está na economia informal, é autônomo, profissional liberal ou comerciante que não está conseguindo trabalhar. Então, vale inclusive, durante esses meses da pandemia, várias empresas estão transferindo essas parcelas dos meses da pandemia, de 3 meses pelo menos, para o final do contrato. Então, vale uma negociação, é importante para todos aqueles que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, vale negociar, tanto com o proprietário do imóvel, se você tem um imóvel alugado, né, se você é inquilino, quanto com o condomínio do prédio, quanto com a escola dos filhos ou a sua própria escola ou faculdade. Tudo é uma questão de negociação. Tem que conversar, explicar a situação. É bom mostrar que você está de boa fé, que você não é inadimplente costumaz, que você não está fazendo isso sempre que é um momento difícil, que é um momento em que está todo mundo se ajudando e que todos precisam de colaboração, né? No caso dos imóveis, de locação dos imóveis, apesar de não existir nenhuma legislação que diga isso, os proprietários de imóveis estão dando descontos, né? Ou estão isentando, às vezes, os aluguéis. Depende muito do proprietário, depende muito do que da negociação e do bom senso de cada um, tá certo? O Roberto diz o seguinte, ó, Celso, a Claro cortou a minha internet. Eu liguei antes avisando que não tinha como pagar a conta por causa da pandemia, mas não teve jeito. Eles podem fazer isso? Eles podem, né? Como eu te disse, você tem uma prestação de serviço onde você tem crédito, né? Se você não pagar, eles têm o direito de cortar. Não é, a pandemia estabeleceu alguns regramentos para evitar, né, a falta de energia elétrica e a falta de água, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica já soltou uma resolução dizendo que os cortes de energia elétrica não podem ser feitos no período da pandemia. Então, durante 90 dias, não pode cortar a energia elétrica. A maioria das companhias de água estão na mesma situação. São companhias geralmente estaduais, do poder público estadual, ou algumas privadas, elas estão dando benefícios como esse. Não quer dizer que você não deva, que você não deve mais, que você não vai continuar devendo, você vai continuar devendo. A diferença é que você vai poder pagar isso lá na frente, parceladamente. Lembrando que aqueles que consomem energia elétrica até 220 kVA, essas pessoas vão ter a energia elétrica paga pelo governo, pessoas que estão nos programas de baixa renda do governo federal. Essas pessoas vão ter o direito de manter-se com a energia elétrica ligada. Se exceder os 220 kVA, vai pagar o excedente. Por exemplo, gastou 300 kVA, então você ganhou 220 do governo, 80 você vai ter que pagar. Agora,
não existe nada que impeça o corte de telefonia, de internet, TV por assinatura, qualquer um desses serviços continuados, não existe nada que impeça o corte, né? Se você tem o crédito, se você usou o crédito, você tem que pagar, né? Mesmo que você tenha dificuldades financeiras, infelizmente não dá para ajudar nesse momento, né? O consumidor tem apenas uma obrigação, pagar suas contas. O fornecedor tem mais de 100 artigos no Código de Defesa do Consumidor que ele tem que cumprir. Fabiano diz o seguinte: aqui na cidade tem um mini mercado vendendo alho pelo valor de 36 por quilo, R$36 o quilo. Eu acho que o preço está absurdo. O que devo fazer? Onde posso denunciar o preço abusivo? Bom, qualquer órgão de defesa do consumidor está apto a receber denúncias de práticas abusivas. E o que tem que ser feito? O que o órgão de defesa do consumidor tem que fazer? Ele tem que pegar as notas fiscais, né, do alho em janeiro e as notas fiscais agora em abril, março, abril, para saber quanto estava sendo praticado anteriormente. Se for constatado um aumento abusivo, então o órgão de defesa do consumidor pode autuar. Veja, uma margem de lucro até 30% nos supermercados é razoável. E aí os supermercados têm dito para mim, mas não existe tabelamento de preço. De fato, não existe. E nós aqui também não queremos tabelar preço absolutamente de ninguém. Nenhum órgão de defesa do consumidor, nenhum PROCON do Brasil está disposto a esse tipo de prática. Mas, veja, nós estamos vivendo um momento de decretação de estado de calamidade, pandemia. Se nós estamos vivendo esse momento, é evidente que o bom senso manda, né? Então, como nós estabelecemos isso? É que geralmente, né, a prática dos estabelecimentos comerciais é de uma margem de 30%, tá? Bom, se essa é a prática do mercado e eles estão exigindo muito mais do que isso, né, estão colocando margens de 40%, de 50% sobre o preço que eles compram do fornecedor, é claro que existe uma prática abusiva. Agora, se for constatado que o supermercado ou o estabelecimento comercial está praticando menos de 30% ou até 30%, nós temos que ver o fornecedor, né? Aquele que, ou o intermediador, que é o distribuidor, né? Que faz intermediação, que é o chamado atravessador, né? Ou o produtor na ponta, que é o produtor do alho, né? Nas mesmas situações, feijão, arroz, o ovo, que agora baixou o preço, nós fomos para cima dos produtores de ovo, né? Das granjas, e ameaçamos autuá-los pesadamente com multas que variam de 300 UFIR a 3 milhões de UFIR, dá 9 milhões e 800 mil reais, mais ou menos, a multa mais pesada. E aí eles se retraíram, voltaram atrás, baixaram o preço do ovo, né? Então, nós estamos fazendo a mesma coisa com o arroz, com o feijão, nós estamos em cima da cadeia. Do alho é a mesma situação. Então, você tem que acionar um órgão de defesa do consumidor, que o órgão vai fazer exatamente isso na tua cidade. Nós estamos fazendo isso pelo Brasil e se você, Fabiano, nos passar qual que é o supermercado, qual que é a cidade, nós vamos tomar as devidas providências, tá bom? Próximo, vem do Felipe. Celso, a Imoré Financiamentos não está respeitando os 2 meses de congelamento das parcelas do carro. Eles não são obrigados a respeitar? Ora, isso é um acordo firmado entre as financeiras, entre os bancos, né? Não é uma determinação governamental, muito menos uma determinação legislativa, né? Então, tem uns que querem fazer, estão fazendo, tem outros que não querem e não estão fazendo, né? O que você pode fazer numa situação como essa é aguardar, se amanhã vier uma execução, você justificar em juízo que você não pagou por conta de que você não tinha rendimento para pagar. Fazendo prova de que você não tinha, é justificável, o juiz pode, na conciliação, fazer um acordo. Agora, ninguém é obrigado, quando dá crédito para alguém, ninguém é obrigado a levantar esse crédito, suspender o crédito, transferir as parcelas lá para frente. A maioria das instituições financeiras estão fazendo isso sim, né? Parabéns àqueles que estão fazendo, até porque
Vou dizer uma coisa para você, Felipe, e para todos que estão nos assistindo. Imagina se todos que compraram carro financiado ficarem inadimplentes. Bom, os bancos resolverem, as financeiras resolverem fazer busca e apreensão de todos esses veículos. Onde vai colocar? Não tem pátio suficiente para colocar milhões de carros. Eles já estão com os pátios lotados por uma questão de inadimplência. Eu quero saber onde eles vão colocar. Se todo mundo ficar inadimplente, eles não têm onde executar. Primeiro que vai ser uma demanda judicial absurda, milhões de ações. Segundo, que eles não vão ter onde colocar esses veículos. Então, eles têm que ter bom senso também, eles sabem da dificuldade das pessoas, sabe que muita gente não pode pagar, que está sem condições de pagar, quem tem condições está pagando. Então, vale o bom senso. Entre em contato com eles, conversa com a Aimoré, vê se eles conseguem te dar um prazo, explica que você está com dificuldade, e não é só você, todos aqueles que estão nos acompanhando, expliquem, conversem, mostra boa fé, né? Manda um e-mail, manda qualquer notificação dizendo que você sempre foi um bom pagador, que você nesse momento está com dificuldades, se é possível suspender as parcelas, jogar as parcelas lá para frente. Tem muitos bancos que estão fazendo o seguinte, estão pegando 2 ou 3 parcelas e diluindo nas parcelas faltantes, né? Então aumenta 30, 15, 20, 40 reais em cada parcela e aí você paga para frente. Existem várias formas de negociação e é importante que você sempre procure a instituição financeira, ligue várias vezes, deixa consignado que você está tentando um acordo, sempre por escrito, porque amanhã se eles te executarem, né, para cobrança, você vai mostrar em juízo para o juiz, olha, eu sempre tive boa fé, eu sempre quis pagar, infelizmente eu não tinha como pagar, então chegou esse ponto, mas eu gostaria de fazer um acordo nesse momento. E aí você faz o acordo em juízo, tá bom? A Gerlânia Rodrigues diz o seguinte, pago um plano de saúde, porém os consultórios e clínicas estão fechados, apenas o atendimento emergencial está funcionando. É certo isso? Eu estou pagando o valor integral da mensalidade. Não é certo. O plano de saúde ele é obrigado a cumprir o que ele estabeleceu num contrato com o consumidor. Se ele não está dando a prestação de serviço equivalente ao que ele estabeleceu no contrato, ele tem obrigação, nesse caso ele tem obrigação de dar um desconto para o consumidor. Ou dizer para o consumidor aonde ele pode ser atendido para que ele resolva o seu problema. Eu quero lembrar o seguinte, isso é muito sério. Não existe mais doença nenhuma, só existe o Covid-19. Todas as outras doenças, hipertensão, insuficiência respiratória, problemas cardíacos, câncer, não existe mais nada. Não existe HIV, não existe mais nada, acabou tudo. Só existe uma única doença agora, que é a Covid-19. Ninguém morre por outros motivos. Inclusive, muita gente tem reclamado para mim, olha, Celso, eu tive um parente que faleceu, etc. Tal, eles colocaram portaria Covid-19 no auto de constatação da morte, ou seja, no momento em que foi emitido o óbito pelo médico, né? Não, peraí. O atestado de óbito está indo Covid-19 para que o médico não tenha que fazer uma autópsia para dizer qual que é a causa morte, necrópsia, na verdade, porque a autópsia é auto, né? Necrópsia, né? Para dizer qual que foi a causa morte por causa de uma possível contaminação. Isso se a pessoa morreu por insuficiência respiratória, né? Teve algum problema no pulmão, né? Num caso como esse, né? O médico pode atestar desse jeito. Fora isso, não. Fora isso, ele tem que cumprir todas as portarias estabelecidas pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria de Saúde dos Estados e pelo Instituto Médico Legal dos Estados também. Cada um fez a sua e está valendo isso. Você pode consultar na internet em relação a isso com os órgãos do seu estado, ou seja, Secretaria de Saúde, Instituto Médico Legal e Ministério da Saúde. Agora,
tem outras doenças e elas continuam, né? Tem pessoas que, como as pessoas que têm hipertensão, precisam de receita. Nós fizemos até um projeto de lei, né, que já tramitou na Câmara e, se eu não me engano, já foi aprovado no Senado. Até vou pedir para a minha equipe ver isso agora, para ver se já foi aprovado no Senado. Onde está a Érica? Vê com a Érica para mim. Já foi aprovado no Senado, que é um projeto de lei que estende em 90 dias, os receituários, tá certo? Os receituários estão estendidos por 90 dias. Ou seja, se você já tem uma receita, você não precisa voltar no médico para fazer uma nova receita. Essa receita está valendo para você continuar adquirindo na farmácia os remédios, na verdade, controlados, né? Os remédios das pessoas que têm qualquer tipo de doença, né? E que são controlados. Nesses casos, as receitas estarão valendo. Eu só quero ver se já foi aprovado no Senado também, porque na Câmara foi aprovado, o pessoal está levantando para mim, tá bom? Enquanto eles levantam, vamos à próxima pergunta. Por favor, coloca aqui na tela, que é a da Ana, né? Ana diz o seguinte: meu filho estava fazendo um cursinho preparatório para o concurso da Polícia Militar de São Paulo, mas por conta da pandemia as aulas presenciais foram canceladas e o concurso está suspenso. Ele não continuará fazendo à distância porque não é a mesma coisa. Então ele pediu o cancelamento, querem cobrar R$ 1.200. O senhor pode me dizer se isso é justo? Ana Cícero, não é. Este não é um curso obrigatório, tá certo? Os cursos obrigatórios são quais? O ensino fundamental, o ensino médio, né? O ensino universitário. Os outros são cursos paralelos, né? A empresa não pode cobrar multa. Por quê? O consumidor não está dando causa ao cancelamento do contrato. O consumidor está obedecendo uma determinação governamental amparada em lei, porque foi decretado estado de calamidade. Então, nesse caso, você pode sim cancelar e não está obrigado a pagar absolutamente multa nenhuma, né? Não é você que está dando causa ao evento danoso. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor de serviço, está no artigo 14, responde independentemente da existência de culpa. Eu vou até mostrar aqui para o pessoal, né? Independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Está aqui, ó, é o texto do artigo 14. Fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Existe um defeito? Existe. Qual é? Não está sendo prestado o curso, a prestação, o fornecimento de serviço que foi prometido. Ah, mas espera aí, a gente está fazendo por aula de ensino à distância. Não é isso que está no contrato. Se não está previsto no contrato ensino à distância, você não pode obrigar o aluno a cumprir uma coisa que não está lá no contrato. Diga-se de passagem, a Constituição é clara, diz ninguém está obrigado a nada, senão em virtude de lei. Então ninguém está obrigado a absolutamente nada por imposição do fornecedor de serviço, né? Que quer multar ou cobrar alguma taxa pelo cancelamento da prestação de serviço que ele não está prestando. Nesse caso, o consumidor não tem que pagar, né? E se eles insistirem no pagamento, você, com certeza absoluta, se for executada, vai ganhar na justiça, porque eles vão ter que demandar uma ação na justiça e na hora que eles entrarem com a ação na justiça, você entra com uma ação de reconvenção. O que é uma ação de reconvenção, Celso? É quando você entra em cima da ação que lhe fizeram, né, pedindo danos morais, lucros cessantes, né, perdas e danos, pela prática abusiva
por parte da empresa que não presta o serviço como combinado no contrato e ainda assim quer cobrar, tá bom? A próxima pergunta vem da Gelândia Rodrigues, de novo. É outra pergunta. Celso, o parque aquático do qual sou sócia continua mandando cobranças integralmente. Posso ser cobrado mesmo não podendo usufruir do serviço? Não. Inclusive, eu tenho orientado as pessoas a entrar em contato com os clubes, porque o clube ele não pode cobrar por uma prestação de serviço que não está efetivamente sendo realizada. O clube é uma associação de pessoas, que juntas, né, resolvem criar uma estrutura jurídica, né, ocupar um espaço, construir um espaço para que todos possam ali usufruir e se divertir. É exatamente essa a estrutura de um clube. Está amparado no Código Civil. Agora, se o clube não presta, né, ao seu associado, né, o que está prometendo, né, existe uma forma de você resolver o problema. Peça uma assembleia, né, mesmo que hoje em dia as assembleias podem ser feitas de forma online, pela internet, existem vários aplicativos que fazem esse tipo de coisa e tem formas, inclusive, de votação. Então, os associados vão votar, né, a diminuição da parcela. Eu sei que os clubes têm gastos como manutenção, limpeza, né, o cloro que vai nas piscinas, enfim, tem os gastos, mas os gastos também não são aqueles que estão acontecendo quando você está prestando lá os serviços de atendimento aos associados do clube. Então, nesse caso, eu acho que vale aí baixar a parcela do clube. Eu não estou pagando o clube e não vou pagar, porque eu tenho outras prioridades na pandemia que não é o clube que a gente nem pode frequentar nesse momento, por determinação governamental, tá bom? Vamos para a próxima? O Alessandro de Oliveira diz o seguinte: olá, minha TV apresentou defeito bem no início do decreto, quando foi tudo fechado em Santa Catarina. Agora estou falando com o fabricante e eles não querem dar garantia como devo proceder. Alessandro, a partir do momento em que eles pararam a prestação de serviço, se você deu conhecimento a eles de que você tinha um defeito na televisão, mesmo por e-mail, seja qual for a forma, e você pode fazer isso nesse momento, para de contar o tempo decadencial da garantia. O artigo 26 estabelece a garantia legal. E no artigo 26 e 27 você vai encontrar exatamente isso, tá? Então vamos lá. No artigo 26 diz o seguinte, ó. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Essa é a garantia legal. Fora essa garantia legal, existe a garantia do fabricante. A garantia do fabricante geralmente é de 1 ano, 1 ano e meio. Passada a garantia legal, que é de 90 dias, começa a valer a garantia do fabricante. Então, olha só o que diz aqui, ó. Inicia-se a contagem do prazo decadencial, ou seja, do prazo em que vai terminando a sua garantia, a partir da entrega efetiva do produto ou término do serviço, do exercício do serviço. Então, se a tua televisão foi entregue, né, a partir do momento em que ela foi entregue para você nova, né, foi emitida a nota fiscal, está começando a contar o tempo decadencial, tá? Então, vamos lá. Obstam-se da decadência, quer dizer, já está fora da decadência, está fora do tempo de término da garantia. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos ou serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, se você der conhecimento que dentro do período de garantia a sua televisão deu problema, estava terminando a garantia e você não conseguiu levar assistência técnica e não conseguiu conserto para ela porque
estava decretada o estado de calamidade e os estabelecimentos estavam fechados, cessou aí o prazo decadencial. E este prazo decadencial vai se renovar, vai começar a valer de novo a partir do momento em que acabar o período de pandemia. Aí você volta na assistência técnica, leva o seu televisor, eles vão ter que arrumar o televisor, e se eles não quiserem garantir, né, o tempo da garantia, ou seja, o seu direito à garantia, você entra em contato com a gente que nós vamos para cima, nós vamos fazer valer o seu direito, porque você notificou. Agora, tem que notificar. Manda um e-mail para a empresa dizendo, olha, desde o dia tal, eu estou tentando fazer valer minha garantia, as assistências técnicas estão fechadas por determinação governamental, então cessa aqui, de acordo com o artigo 27, né, o prazo decadencial, 26 e 27, porque o 27 diz que você tem até 5 anos para reclamar pelo vício, tá bom? Vamos para a próxima? Tem mais alguma? Tem um projeto de lei aqui, mas projeto, ele já tramitou no Senado? É isso que eu preciso saber, né? Já tramitou no Senado? Cadê a Érica? Então, tem que saber se já, porque tem um projeto de lei que diz, ó, dispõe sobre a renovação de receitas de medicamentos contínuos, né? Ou seja, um caso de uma pessoa que tem hipertensão a medicamento contínuo, em casos de calamidade pública e quarentena. Bom, esse projeto de lei nós aprovamos na Câmara, eu só não sei como está no Senado. O que eu quero saber, gente, é se no Senado já foi aprovado. Não adianta nada colocar o projeto aqui para eu ler, eu já conheço o projeto, né? É o 814 de 2020. Eu preciso só saber se ele já tramitou. Se já tramitou no Senado, onde está a Érica? Onde está ela? Vai chamar ela para mim, por favor. Se já tramitou no Senado, está valendo. Se não tramitou no Senado, vai valer daqui para frente, entendeu? Não. Tá. Então, não, peraí. Tramitou no Senado e está esperando o presidente sancionar? Não. Ainda não saiu. Então é o seguinte, não chegou no Senado, está dependendo de um despacho do presidente da Câmara para ir para o Senado, para começar a valer essas receitas de remédio de uso contínuo. Enquanto isso não acontece, você tem que renovar a sua receita, tá certo? A sua receita médica. Olha, é o seguinte, queria fazer, antes da gente encerrar aqui, queria falar um pouquinho sobre consórcio. Muita gente está sendo vítima de consórcio. Está chegando muitas e muitas reclamações para mim de pessoas vítimas do golpe do consórcio. Então, eu vou aqui orientar você. Você está querendo comprar um carro, está querendo comprar um caminhão, está querendo comprar uma casa, você vai nas redes sociais, vai nos sites de venda e vê algum anúncio. Liga para esse anúncio e a pessoa diz que não tem o produto, que vai te indicar outra pessoa. Se você pegar o telefone dessa outra pessoa, veja bem se o cara não está te vendendo um consórcio. Em vez de estar te vendendo um carro, um caminhão, uma moto ou uma casa. Porque o que está acontecendo é isso. O cara, não, eu tenho aqui o que você quer, um caminhão, manda foto do caminhão, manda foto do carro, né? Você deposita o dinheiro, a pessoa de boa fé deposita o dinheiro. Quando ela vê, ela depositou num consórcio. Quando ela vê, ela não comprou carro nenhum, ela deu entrada num consórcio e aí vai ficar com as parcelas para pagar e só vai tirar esse carro ou por sorteio ou por lance. Se a pessoa não tiver mais dinheiro para dar lance, ela vai se amargar no consórcio até o consórcio sortear. Que pode ser, se o consórcio for de 120 meses, pode ser no começo ou pode ser no fim. E muita gente pega esse dinheirinho que ganhou foi mandado embora, fundo de garantia, juntou, né, todas as suas verbas rescisórias e aí pagou e está pensando em pagar a parcela trabalhando com o veículo, não vai conseguir. Os vendedores que fazem isso são estelionatários. Num caso como esse, tem que ir na delegacia de polícia. O cara prometeu te entregar alguma coisa e não cumpriu, é estelionato. Aí olha o que os vendedores estão fazendo. Os vendedores falam para as pessoas, olha, quando ligar alguém do consórcio,
Você afirma que nada foi prometido, que não foi prometido uma cota contemplada, que você está sabendo que você está comprando um consórcio, induz a pessoa a mentir. Se você mentir para o consórcio, depois o consórcio vai usar essa mentira tua, né, que está gravada, inclusive, documento assinado, vai usar contra você. E aí você vai ficar amargando para receber seu dinheiro quando terminar o consórcio. Esse tipo de prática é abusiva. Não existe cota contemplada. Não existe suplência de cota, que é um negócio novo aí que eles já inventaram. Não existe nenhum tipo de problema. Vocês acham que se alguém tem uma cota contemplada, não vai pegar para si, vai dar para outra pessoa? Com que objetivo? Se vai transferir uma cota contemplada, vai querer receber alguma coisa em troca em dinheiro. É golpe, é golpe, é golpe. Essa história de consórcio, eu vou pedir inclusive para a equipe que trabalha comigo, a Tayane, separar isso que eu estou falando de consórcio, né, e colocar separadamente. E põe lá golpe do consórcio, golpe do vendedor do consórcio. Porque os vendedores estão fazendo isso. Aí sabe o que eles fazem? Eles se armam também entre o vendedor e outro vendedor. Um se passa por gerente e o outro se passa por vendedor. Aí quando a pessoa chega lá, deixa eu chamar meu gerente. Gerente coisa nenhuma. Se for gerente, está imbuído em te dar um golpe também. Geralmente não é outro vendedor. Uma hora um é vendedor, outra hora é outro vendedor. E outra hora é um gerente, outra hora é outro gerente. E aí então o cara chega lá e fala assim, olha, eu vi um anúncio no jornal, eu queria aquela cota contemplada. Ele fala, não tenho mais a cota contemplada. Mas eu vou chamar meu gerente para ver o que a gente faz. Aí o consumidor começa a ficar em desespero, puxa vida, eu perdi a cota contemplada, eu ia ter o caminhão. Aí chega o gerente. Aí o gerente, o vendedor, você não tem aquela cota, uma cota contemplada para ele está aqui pedindo, etc e tal. Não tenho, eu tenho um que está desistindo, não sei se ele vai desistir. Aí o consumidor começa a pedir e inverte a situação, né? O vendedor que está dando o golpe, junto com o outro, né? Ficam na retaguarda dizendo assim, não, eu não sei se eu vou conseguir. Aí o vendedor consegue, aí o consumidor consegue para mim, consegue a cota contemplada, puxa vida, eu tenho tanto para dar de entrada, não sei o que lá. E aí o cara, acreditando que o outro vai arrumar alguma cota contemplada para ele, imediatamente assina documento, transfere dinheiro para o consórcio, faz tudo e está sendo vítima de um golpe. Golpe. Inclusive, eu tenho algumas reportagens que eu fiz, que estão no meu canal do YouTube. Você pode entrar no YouTube, até se inscreve lá no canal para você receber todas as informações sobre direito do consumidor. Você vai receber tudo que a gente está fazendo. Você vai saber como agir com esses bandidos, estelionatários. Porque o bom vendedor de consórcio, ele não faz isso. Ele fala, olha, estou te vendendo um consórcio, você vai ficar com esse consórcio durante 120 meses, se você não tirar o carro, quando chegar no final, você recebe em dinheiro ou recebe o bem que você está querendo. Aí você escolhe, né? Então, consórcio serve como uma poupança, você vai guardando ali o teu dinheirinho, né? Para o dia que sair o veículo, você ter o veículo. Tem muita gente que faz isso, tem consórcio como uma poupança. Agora tem gente que quer trabalhar, que quer comprar um caminhão, que quer comprar um carro, ou para trabalhar com aplicativo, ou um caminhão para fazer transporte de carga, e aí acredita na história do vendedor, do falso vendedor, do estelionatário, né? E acaba comprando e depois fica sem o dinheiro, sem o carro, não consegue pagar as parcelas e acaba perdendo e só vai receber esse dinheiro quando terminar o grupo sem correção monetária. Imagina um grupo de 120 meses, tem grupos de 160 meses. Imagina você esperar 10 anos para receber o teu dinheiro de volta, 15 anos para receber o teu dinheiro de volta. Não tem condição, não é verdade? Então, cuidado com as promessas de vendedores de consórcio que são golpe, tá? Valeu, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com a Patrulha do Consumidor. Tchau, gente. Abraço a todos.